Vamos à palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 58. 1 Coríntios 15, 58. Vamos ler em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Diz assim a palavra do Senhor: assim que, irmãos meus, amados, está firme e constante, crescendo em la obra del Senhor sempre, sabendo que vuestro trabalho em el Senhor não é em vano. Pode tomar vosso assento. Glórias a Deus. El apóstolo Pablo, ou Pablo, porque assim que ele gostava de ser chamado de Pablo, el apóstolo, porque para Pablo o mais importante era seu nome do que seu título. Por isso ele gostava, todas as cartas, ele gostava de ser primeiramente chamado de Pablo. Pablo é um exemplo, é para todos nós outros de quando um homem, quando uma mulher tem um encontro com Deus, as coisas cambiam, a vida de uma pessoa cambia. Assim ha sido de minha vida e a vida de muitas pessoas. Quando tuvimos um encontro com Deus, nossa vida cambiada. Pablo era um homem que se despertava por las manhãs. E qual era o trabalho de Pablo? Perseguir o povo de Deus. Pablo estaria por las calles, por las carreteras, assim podemos dizer, a perseguir aqueles que levavam o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse era o que mais lhe gostava a Pablo. Por um certo dia, esse mesmo homem teve um encontro com aquele que cambia a história, aquele que cambia a vida. Esse mesmo homem que, pastor Ale, que despertava por la manhã para perseguir crentes, agora desperta por la manhã para levar a palavra de Deus. Esse mesmo homem que buscava os servos de Deus para matar, agora busca persona para dar a vida, que é o Cristo Jesus Cristo. Quando uma pessoa te diz, eu tive um encontro com Deus, mira seus frutos, porque é impossível uma pessoa que tenha um encontro com Deus, que não leva vida para aqueles que necessitam. Pablo agora funda uma igreja, ou institui uma igreja em Coríntios, uma igreja fervorosa, uma igreja que tinha suas doutrinas, que zelava por la palavra de Deus. Uma igreja conhecida, uma igreja numa cidade que a prostituição era o que mais tinha em esse momento. Pero Pablo, quando chegou, as coisas começaram a cambiar, porque não é por Pablo, pero é o poder do Evangelho que cambia as vidas. E essa cidade agora se volve ao Senhor Jesus. E Pablo, aproximadamente por 1 ano e meio, pastor Michael, predicando a palavra, pessoas se convertendo, pessoas deixando os vícios e servindo a Cristo, uma bendição. Pero Pablo, um dia, teve que sair dessa igreja. Pablo teve que implantar outras igrejas em outras cidades, em outros pueblos. Pero sucedeu algo em sua ausência. A igreja abandonou os ensinamentos de Paulo. Assim pensamos no capítulo 15, quando Pablo disse que, irmãos, aquilo que eu prediquei, vosotros olvidaram. Aquilo que eu ensinei, vosotros está deixando hacia atrás. Chega um momento em Gálatas, se não me equivoco, Paulo chega a dizer assim: aquele que predica outro evangelho é um anátema, ou seja, não há outro evangelho a não ser o de Jesus Cristo. E aí tem um problema. O primeiro problema, quando Paulo estava ausente, a divisão da igreja. Porque cada um não queria servir a uma pessoa, não a Cristo. Tanto é que Pablo, um certo momento, disse: um são de Pablo, outro de Apolo, outros de Pedro e outro de Cristo. E não se escandalize, a pior igreja que tinha ela que dizia que era de Cristo. Por quê? Porque uma igreja que não respeita a autoridade de um pastor que está em frente da igreja, não pode dizer que é de Cristo. Uma igreja que não obedece às ensinanças de um pastor que Deus puso em frente de uma igreja, não pode dizer que serve a Cristo. Então você tinha uma divisão em essa igreja. Um seguia Apolo, porque Apolo é esse pregador eloquente, esse fervoroso, esse pentecostal, se assim podemos dizer.
Então, aqueles que le gostava, Apolo não iba los ensinamentos de Pablo. Donde Pedro passava, o milagre sucedia. Donde Pedro passava, pessoas endemoniadas eram libertas para a glória do santo nome do Senhor Jesus Cristo. Então, havia uma divisão na igreja. Pero tinha algo pior do que uma divisão na igreja. E o que pode ser pior do que uma divisão de uma igreja? Uma igreja que não crê em la ressurreição de Cristo. Uma igreja que não crê que Jesus Cristo ressuscitou entre os mortos para nos dar vida. Assim, em Efésios capítulo 15, Paulo dizendo: ademais os declaro, irmãos, o evangelho que he predicado, al qual também recebiste, e o qual também persevereis, por el qual a si mesmo, se retenes a palavra que eu recebi do Senhor, estou ensinando a vós outros salvos. Pero com esse evangelho, nada pode salvar. Por quê? Porque não é por mérito, não é por aquilo que eu pueda ser, é por aquilo que Jesus Cristo ha hecho por nós outros. Porque por mais que hacemos, é insuficiente para alcançar nossa salvação. A salvação é um favor imerecido. É algo que nós outros não podemos comprar. Pero nós outros não podemos comprar. Pero Cristo pagou um alto preço para que nós outros puderemos estar aqui hoje. Essa igreja MSBN, 22 anos, só está aqui porque Jesus Cristo, há mais de 2000 anos, morreu na cruz para que nós outros pudermos estar aqui. Em la cruz, se ele estivesse barrado de la cruz, nós outros não estaríamos aqui hoje. Se ele estivesse barrado de la cruz, nem tu e nem eu estaríamos aqui hoje. Se nós outros não creemos em la salvação pela ressurreição de Cristo, tudo isso é em vano, pastor Michael. Estamos aqui perdendo o nosso tempo. E creia, há muitas pessoas dentro da igreja que não creem na ressurreição de Cristo. Irmão Márcio, por que está dizendo isso? Por quê? Porque muitas vezes nós outros estamos mais preocupados com esta vida do que uma vida eterna que Cristo tem para nós outros. Estamos muito preocupados com os trabalhos, com as coisas deste mundo. Porque se creemos de verdade em la ressurreição, teríamos mais tempo para Cristo. Teríamos mais tempo para o Senhor. Pero Pablo empieza a dizer todas essas coisas. Mira, se vosotros não creis na ressurreição, também não pode crer em Cristo. Pero Jesus Cristo morreu, terceiro dia ressuscitou, apareceu a Cefas, depois aos 12, depois apareceu para mais de 500 pessoas. E logo apareceu a mim, que sou o mais pequeno de todos. Isso Paulo estava dizendo, estava recordando, traindo a memória da igreja. Se estamos aqui hoje, temos que recordar, não somente em uma Santa Cena, temos que recordar todos os dias quando despertamos, que não nos merecemos, pero Cristo morreu por nós outros, em nome do Santo do Senhor Jesus Cristo. Por isso nossa vida é passageira. Nossa vida em esse mundo é muito curta, cerca daquilo que Cristo tem para nós outros. E Pablo empieza dizendo muitas outras coisas, que chegará um momento que nosso corpo corruptível se transformará em um corpo em glória. Paulo empieza a dizer que todo o pecado que temos, vamos a estar santo ao lado do Senhor Jesus Cristo, que essa vida vai passar, que a palavra de Deus disse que tudo passa, o céu não vai quedar tão azul como é, o mar, há muitos mares que não há, a civilização que já está extinta, pero a palavra de Deus não cambia. A palavra de Deus, ela continua, e se Ele disse que vai volver por sua igreja, Ele vai volver por sua igreja, Ele vai volver por mim e por ti. Glórias a Deus, aleluia, aleluias. Esta tem que ser nossa esperança. E agora Pablo empieza dizendo, e Pablo chega ao versículo que lemos. Assim que, irmãos meus, miramos bem que Pablo empieza a dizer, irmãos. Pablo não estava dizendo, como muitos quando chega, disse assim, quem é este? Esse é meu irmão, sim de sangue, sim de sangue. Pero Pablo não estava dizendo isso. Somos irmãos de sangue, sim. Pero o sangue de Jesus Cristo nos transforma todos irmãos. Pablo estava dizendo para aqueles que espera, que busca
a venida do Senhor Jesus Cristo, temos que viver como hermanos. Salmo 133 diz: quão bom, quão bom e quão hermoso que os hermanos vivam em união. E o salmista disse mais: é como o óleo que desce por la barba de Arão. Arão ha sido o primeiro sacerdote a ser ungido. Imagínate o valor que tinha esse óleo, que ele foi ungido. Isso Pablo está comparando com o valor que tem uma igreja que vive unida, que os irmãos vivem em união. Pero para aqueles que não entendem, o salmista vai um pouco mais allá, irmão Marco. Disse assim: é como um rocío que baja del monte del irmão. O que é um rocío? São partículas que nadie lo vê. Se tu deixa tu coche na calle, vai dar conta o dia seguinte que está mojado, pero tu não pode ver o rocío. Pero vai barrando uma partícula, outra. Quando barra o monte, se transforma em um rio. Que rio é este? É o rio Jordão, aquele que Jesus Cristo ha sido bautizado, aquele que a Bíblia disse que de aí sale a vida. O que quero dizer com isso? Porque quando nós outros vivemos em união, nós outros levamos vida para aqueles que necessitam. Quando vivemos em união, tu pode dizer: eu não sou nada, eu não sou nada, el irmão Marco não é nada, solo nós outros não somos nada. Pero quando se unimos, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quando nós outros unimos, se essa igreja se unir, Málaga vai quedar pequena pelo poder de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se essa igreja se unir, esse local vai quedar pequeno. Se essa igreja se unir, o próximo ano, quando vai completar 23 anos, já tem que alquilar ou buscar outro local, pastor Michael. Por quê? Porque solo não podemos. Mas quando se unimos, levamos vida para os que necessitam e fora, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa, irmãos meus. Segunda coisa que Paulo está dizendo: irmãos meus amados. Paulo está dizendo do amor que ele tinha para a igreja de Corintios. Pero o amor de Pablo não é como o amor de marido para uma esposa, porque a lo mejor com o tempo, por um problema ou outro, se separa. Não é um amor como por um coche ou por outra coisa. É um amor que ele daria a vida por aqueles irmãos. Pablo uma certa vez disse: eu daria minha vida por eles. Esse é o amor que o Pablo está dizendo. Pablo, um dos seus cartas, disse assim: seja meus imitadores como eu sou de Cristo. E Cristo ha dado a vida por mim e por ti. Nós outros não merecemos, porque somos falhos, somos pecadores. Pero a graça e a misericórdia de Deus nos alcançou. Pablo está dizendo: amados irmãos, está estendendo seu amor a aqueles. E Pablo conhecia muito bem a igreja de Corintios, com todos os seus defeitos. Ele dizia: eu amo meus irmãos. Eu amo meus irmãos. Jesus também uma certa vez estava passando por Betânia e parou na casa de Lázaro. E disse a Bíblia que ele dizia assim: Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro. Entenda uma coisa, é muito simples. Jesus dizia assim: eu amo a esta casa. Pero Jesus já hecho questão de dizer assim: eu amo a Marta, a Maria e a Lázaro. Por quê? Porque ele estava dizendo assim: Maria, eu te amo com todos os teus defeitos, pero eu te amo. Marta, com todas as tuas qualidades e tudo defeito, eu te amo. Lázaro, com todos os teus defeitos e tudo qualidade, eu também te amo. Sabe o que Deus está dizendo? Sabe o que Jesus está dizendo? Que não importa tu defeito, Ele te ama. Não importa o que tu ha hecho, Ele te ama. Isso que Paulo estava dizendo: amados, temos que amar, porque evangelho sem amor não é evangelho. Evangelho que não amamos o nosso próximo com todos os defeitos, porque somos todos falhos, não é evangelho. Pero eu creio que essa é uma igreja que tem amor. Essa é uma igreja que ama aqueles que estão perdidos aí fora. Essa é uma igreja que paga seu preço por aqueles que necessitam cambiar de vida aí fora.
A lo mejor há pessoas aqui hoje que disse: nadie me ama, meus amigos me abandonaram, minha família me abandonaram. Até mesmo aí alguém que disse: a igreja me abandonou. Pero quero te dizer uma coisa em nome santo do Senhor Jesus Cristo: Jesus jamais te vai abandonar. Jesus não mira tu destino. Jesus, se mirasse nossas falhas, Pedro, um homem que tinha suas falhas, pero Jesus mirou mais allá, um homem lleno de la presença de Deus. Jesus mirou Pablo, um perseguidor do evangelho, pero Jesus mirou mais allá do que os outros miramos, porque nós outros miramos o que vemos a hora. Não podemos saber nem do que dentro de 5 minutos. Pero Jesus vê aquele jovem que está em las drogas. Jesus já mira que será um grande predicador em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Vê aqueles que estão na prostituição que será um grande homem, uma grande mulher de Deus. Eu vou dizer uma coisa. Eu era alcoólatra. E uma certa vez, cheguei no salão da minha casa, pastor Maico, e minha madre estava orando. Minha madre estava orando e dizia: meu padre, mira, todas as pessoas cambiam. O filho de tal cambiou, del outro cambiou, pero nosso filho não cambia, esse não vai cambiar. A lo mejor tu pode dizer que existe uma madre dizer isso de um filho, sim. E minha madre tinha razão, pastor Alex. Eu não pude cambiar. Nada pode me cambiar. Pero o dia que tu veio um encontro com Jesus, minha vida cambiou. O dia que tu veio um encontro com Jesus, minha vida cambiou. Tua vida também pode cambiar. Deus está mirando tuas orações dessa manhã. Eu não sei por quem tu estás orando, pero mientras tu estás orando, Deus está obrando a tu favor. Tu pode não mirar com os olhos humanos, pero o mundo espiritual, Deus está trabalhando a tu favor, porque Deus te ama. Essa é a igreja que Paulo sabia de todos os defeitos, porque ele o amava. E Paulo continua dizendo: esteja firmes. É bem verdade que hoje em dia estamos ponendo nossas esperanças em tantas coisas. És um presidente, és um amigo. Estamos firmes, estamos ponendo nossa confiança em tantas coisas, mas não estamos confiando em Cristo. Rumores de guerra, enfermidade, e nós outros muitas vezes estamos desesperados. O mundo pode acontecer a terceira guerra mundial, mas nossa esperança tem que estar em Cristo. Temos que estar firmes em Cristo. E Paulo está dizendo: esteja firme na palavra de Deus. Esteja firme naquilo que a Bíblia disse, não que o mundo disse. Que estejamos firmes nas promessas de Deus para a nossa vida. E lo que é estar firme? Estar firme quer dizer que independente da circunstância, há uma roca que se chama Cristo Jesus. Que independente, que o mundo pode estar um caos. O mundo pode estar com rumores que vai acabar o mundo. Mas mesmo que esse mundo acabar, acá não é nossa casa. Nossa casa está na eternidade com Cristo. Esteja firme. Quantas pessoas, irmãos, lá perderam a esperança. Quantas pessoas olvidou das promessas de Jesus hacia Ele. Por quê? Porque estuvo firme em outras coisas. Eu passo por momentos difíceis também em minha vida. Mas eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Aquele que começou a obra em tu vida, Ele é fiel para cumprir. Não mire o momento. As promessas de Deus é bem maior e Deus é fiel. Esteja firme em Cristo.
Não esté firme nas notícias. Mira, nesse momento quantas pessoas estão aí fora morrendo por segundo sem conhecer a Cristo. E nós outros temos a oportunidade de estar aqui hoje, celebrando 22 anos de MSBN Málaga. 22 anos. Pessoas morrendo sem conhecer a Cristo. E nós outros temos esse privilégio de estar aqui para adorar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Firmes e constantes. Há pessoas que até mesmo empiezam bem, mas não é constante na obra de Deus. Quantas pessoas começaram bem, começavam a orar todos os dias, começavam a ler a palavra todos os dias, e hoje está afastado do caminho do Senhor. Na semana passada estive falando com um pastor que mencionou muitíssimas coisas. Um pastor que ganhou muitas e muitas almas para Cristo em Espanha. E eu estava falando com ele e hoje já não está mais no caminho do Senhor. Um pastor que salia, se foi em La Cañada Real, em Madrid, aqueles que conhecem, que é um sítio que a gente vai consumir drogas. Quantas vezes esse pastor se foi aí buscar as pessoas? E eu falando com ele a semana passada, ele me dizia que nem fé tem mais. Começou bem, mas não terminou. Até a hora, porque eu creio e tenho orado para que Deus cambie a história desse pastor. Pablo disse: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Pablo estava dizendo que o bom combate não é qualquer coisa, não é qualquer luta, mas Pablo estava firmado em Cristo. Aí o versículo que Pablo disse assim, não que eu já tenha alcançado todo, mas uma coisa eu hago, eu me olvido de todas as coisas que quedou hacia atrás, pero miro um alvo que é Cristo. Temos que entender uma coisa, a lo mejor não alcançamos todo em nossa vida, mas temos que olvidar o passado, porque há muitas pessoas que não estão constantes na presença de Deus, porque está mirando hacia atrás. Deus tem coisas novas para a nossa vida. O passado só serve para que o diabo nos aponte. Pero a decisão é tua, é minha. A decisão é nossa. E se estamos aqui hoje, é porque tomamos uma decisão de seguir ao Senhor Jesus Cristo. Firmes e constantes. Não importa como tu é empezado. Lo importante é como termina essa carreira. Não importa o momento que tu estás atravessando hoje. Lo importante é onde vamos a estar com Cristo. Não importa aquilo que os outros dizem a tu respeito. Lo que importa é aquilo que Cristo disse a tu respeito. Firmes e constantes. Nós outros, há uns 20 dias em Madrid, tivemos um problema na congregação. E tivemos em reunião nos 25 dias, não, pastor? 23 dias. Pero a obra de Deus não parou. Deus continuou acrescentando famílias à congregação. Ou seja, o problema não pode parar a obra de Deus. Se Deus permitiu passar o que estávamos passando ali, é porque Ele tem coisas mais grandes para esse ministério. Eu não sei o que MSBN Málaga tem passado. Eu não sei os problemas, eu não sei a dificuldade. Pero tudo há um propósito. Tudo há algo que Deus quer nos ensinar. Esses 22 anos, eu tenho certeza que ha sido 22 anos de lutas, de oração, de renúncia. Pero mirar a cada irmã aqui hoje é gratificante. Por quê? Porque miramos a mão de Deus sobre essa igreja. Miramos a obra de Deus sobre esse ministério. Pero não podemos parar por aqui. Porque se pararmos por aqui, ha sido em vano. Porque a obra de Deus tem que ser
constante, há muito mais arma para ganhar aí fora. Há muitas pessoas que necessitam ir de Cristo aí fora. Firmes e constantes, crescendo em la obra do Senhor. Porque muitas pessoas podem ser firmes, podem ser constantes, podem vir à igreja. Uma coisa é vir à igreja, outra coisa é fazer a obra de Deus. Uma coisa é pessoas que a lo mejor vêm todos os domingos na igreja, mas não está fazendo a obra de Deus. Aleluia. Não está fazendo a obra de Deus. Irmão Márcio, eu não sei predicar, eu não sei alabar. Ore. Evangelize. Pida a seu pastor a direção, que seu pastor, o homem de Deus, te vai dar a direção para fazer a obra de Deus. Porque a obra de Deus não é para um ou para outro, é só para todos. Uma vez que aceitamos a Cristo, somos chamados para fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Crescer na obra do Senhor. Crescer na graça e no conhecimento. Graça. Que crescer espiritualmente em oração e ajuno. Conhecimento. Escudrinhar a palavra de Deus. Porque nada adianta, muitas pessoas conhecem a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse, mas não utilizam da maneira correta. Pero, volvo a dizer, MSBN Marga é uma igreja que está crescendo em la graça e no conhecimento. Está crescendo. Isso não quer dizer que já cresceu tudo o que tinha que crescer. Há muito mais coisa que hacerlo. Porque temos que fazer a obra até que Ele venha. Aleluia. Crescer em la graça e no conhecimento. Crescer em la obra do Senhor, sabendo que vosso trabalho não é em vano. Quantas vezes eu mesmo evangelizava e não veia frutos, pastor? Quantas vezes oramos e não miramos nada? Pero a semente está sembrada e um dia vai germinar essa semente. Cada oração, cada momento que tu tenha orado por essa igreja, vai chegar um momento que vai crescer uma árvore frondosa que vai dar seus frutos. Malaquias disse, Senhor, Malaquias 3:11, se não me equivoco, Senhor, Deus disse, suas palavras sendo agressivas contra mim. E ele disse, Senhor, por quê? Porque muitas vezes ele aí está dizendo que eles miravam as coisas do mundo, miravam aqueles que não serviam a Cristo, tinha dinheiro, tinham uma casa e dizia, Senhor, para que te sirvo se não tenho nada? Quantas vezes nós outros estamos como Malaquias, estamos mirando as coisas, mirando o ímpio aí fora. Senhor, abra tua obra, hago tua vontade, e as coisas estão cada dia pior em minha vida. Pero Malaquias não termina por aí. Deus disse assim, chegará um momento, chegará um dia, que será, que vós outros verá a diferença entre aquele que serve e não serve a Deus. Chegará um momento que esse mundo verá a diferença de aqueles que fazem a obra de Deus e aquele que não fazem. Chegará um momento que esse mundo verá, ou melhor, nós outros vamos ver a recompensa por cada gota de lágrima, a cada dia que passou na presença de Deus, a cada pessoa que tu perdeu, passou noites e noites orando por ela. Tu pode não ver a hora, mas chegará um momento que vai vir a recompensa. E que recompensa é esta? A Bíblia diz, Apocalipse 2:10, ser fiel hasta a morte. Não está dizendo ser fiel um momento, hasta a morte, e dar-te ele a corona da vida. Sabe o que ele estava dizendo? Corona significa governo. Chegará um momento que Deus, Jesus vai dar o governo para ti e para mim. E que governo é esse? Sobre todas as coisas que não pertencem a Cristo. Dará o governo sobre tudo aquilo que nos serve. Nós outros vamos governar com Cristo. Chegará um momento que a Bíblia diz que
Chegaremos um momento que não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. Aleluia. Tua obra não é em vano. Tus dias que há passado de rodilha não é em vano. Tu pode não mirar hoje. Tu pode não entender hoje. Tu pode dizer, irmão Márcio, não veo nada. E a lo melhor te vou dizer uma coisa. A lo melhor tu não vai ver em esta vida. Pero há uma eternidade nos esperando. Há uma eternidade para estar delante de Cristo, estar junto com Cristo. A Bíblia diz que se esperamos recompensa em esta vida, somos os mais miseráveis. E se esperamos recompensa del homem, podemos até alcançar, pastor Mike. Pero será algo de essa terra. Pero se hacemos a obra de Deus, Deus é justo para bendecir cada um segundo sua obra. Nosso trabalho não é em vano. Nosso trabalho não é em vano. Uma vez mais vou repetir. Se tu tem orado, tem buscado, e até hoje não é visto o resultado, ore mais, busque mais, ajude mais, evangelize mais, ajude o pastor mais, porque nada é em vano. E ademais outra coisa, quando estamos fazendo a obra de Deus, é uma señal de gratidão a Deus. Quando estamos fazendo a obra de Deus, é dizer, Senhor, aquilo que tu has hecho em minha vida, eu quero que haga na vida de nossos irmãos. Com permisso do pastor, eu queria orar por pessoas aqui. Eu sei que há pessoas que em algum certo momento de sua vida pensou em desistir. Eu muitas vezes pensei em desistir. Muitas vezes eu mesmo disse a mim mesmo, não vale a pena servir a Cristo. Muitas vezes eu disse, não vou servir mais ao Senhor. Vou volver ao mundo que é muitíssimo melhor. Pero o Espírito Santo de Deus me hizo recordar aquilo que eu era e quem eu sou hoje. Não tenho dinheiro, não tenho nada, pero tenho a Cristo em minha vida. Eu posso não ter nada em essa terra, pero tenho a certeza que um dia vou viver com o Senhor Jesus Cristo. E te posso dizer com toda segurança que jamais puedo passar o que ser. Estava falando com o irmão Marco essa semana, puedo quedar solo neste mundo, pero a Cristo eu não abandono. Quero ser a invitação a esses que estão um pouco, vamos dizer, desanimados. Quero orar por ti esta manhã. Porque quando a Bíblia diz que temos que orar uns pelos outros, quero orar por pessoas que juntos podemos seguir de manos dadas, pastor. Porque a Bíblia diz que é melhor caminhar em dois do que em um. Porque quando um se flaqueia, o outro estende a mão e levanta. E eu sei que aqui há pessoas. Eu sou o primeiro que pido oração a los hermanos. Porque eu necessito. Porque por minha força eu não puedo. Por minha força eu desistiria todos os dias. Pero aquele que vive em mim me dá vida todos os dias quando levanto. Aquele que caminha comigo é aquele que me dá força para seguir. Se quer oração, vamos estar orando por ti. Que a igreja se põe de pé, com permisso do pastor. Glórias a Deus. Como eu vou dizer, não tenho vergonha, eu sou ele primeiro que necessita oração. Eu sou ele primeiro que necessito do favor de Deus sobre minha vida.
Eu sou o primeiro que reconozco que sou falho, eu sou pecador. Eu sou o primeiro que reconozco que sem Deus não sou nada. Eu creio que essa é uma manhã que Deus está levantando pessoas aqui, pessoas comprometidas com a palavra de Deus, pessoas que pensou em desistir, mas hoje vai haver um renovo espiritual para essas pessoas. Não desiste. Não desista de servir a Cristo, porque Ele jamais desistiu de nós outros. Por mais que somos falhos, somos pecadores, por mais que muitas vezes até mesmo viramos a espada para Cristo, pero mesmo assim Jesus nos ama, nos amou. Aleluias. Cierre seus olhos, ore de onde tu estás, pida um renovo espiritual a Deus. Senhor Deus e nosso Padre, aqui está diante do altar, Senhor, pessoas que reconhecem, ó Padre, que necessitam mais de Ti. Pessoas, Senhor, que necessitam de um renovo, Senhor, esta manhã. E se estamos aqui, ó Deus, o entendemos, ó Padre, compreendemos que somos dependentes de Ti, Senhor. Se és de Tu querer, Espírito Santo, a hora, Senhor, bautiza aqueles que não ha sido bautizado todavia, Senhor. Traz um renovo espiritual para aquele homem, para aquela mulher, ó Deus, que tenha pensado em desistir, ó Padre. Senhor Jesus Cristo, reconhecemos, ó Padre, que andamos por caminhos que lejos de Ti, Senhor. Pero esta manhã, Senhor, estamos fazendo uma nova aliança, ó Padre, em Sua presença. Estamos fazendo, ó Padre, uma aliança, ó Deus, e Te pedimos força para não desistir, ó Padre. Entendemos, Senhor, que as batalhas, as lutas, ó Deus, muitas vezes nos fazem mirar a eles, pero não nos aparta, ó Deus. Padre, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, a hora, ó Padre, toca cada coração que está aqui, Senhor. Toca cada coração nesse momento, ó Padre. Ó Espírito Santo de Deus, renova vidas, ó Padre. Ó Espírito Santo de Deus, aqui há pessoas, ó Deus, que reconhecem, ó Deus, de suas fraquezas. Eu sou Ele primeiro, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, cura pessoas aqui hoje, ó Deus. Há pessoas que estão necessitando de uma cura nesse momento, ó Padre. Cremos em uma cura em nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Padre. Pessoas aqui, ó Deus, que têm orado por familiares, ó Deus. Pero cremos, ó Deus, que mientras estamos orando, o Senhor está obrando, Padre. Ó Espírito Santo de Deus, Senhor, que essa igreja, ó Deus, venha a ser reconhecida em Málaga como uma igreja que há o poder de Deus, Senhor. Que essa igreja, Senhor, há pessoas que entrarão por essas portas enfermas, pero sairá curada em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Isso será uma igreja, Senhor, pelo poder do Evangelho, Padre. Pessoa que necessita ser liberta, pode até mesmo entrar com vício, pero sairá liberta em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Padre, pelo poder da palavra, Padre, pelo poder de em Ti, Senhor, ó Deus. Ó Espírito Santo de Deus, toca esse homem uma vez mais. Toca essa mulher, ó Padre. Que um futuro muito próximo, Senhor, eu creio, Senhor, porque Tuas promessas são fiéis, ó Padre. Eu creio que pessoas aqui no próximo domingo, ou ele é o seguinte, vai dar testemunho, que é cambiar de vida, que o Senhor vai cambiar a vida de pessoas aqui. Ó Espírito Santo de Deus, Senhor, receba a hora, Padre. Receba nossa adoração, receba nosso clamor, receba nossas lágrimas, Senhor. O salmista disse que cada lágrima, o Senhor recorre e leva delante de seu trono. Ó Deus, uma vez mais, Pai, sou grato. Sou grato a Deus por a vida dessa igreja, Padre. Continua bendecido, Senhor, a vida do pastor Michael, de sua esposa, de sua família. Bendice, ó Deus, de sabedoria, Senhor. Renova sua força, ó Padre. Que por onde ele, cada decisão, Senhor, que não seja a decisão dele, seja a decisão de Cristo. Padre, te damos graças, Senhor, por todos esses anos dessa igreja. Pero creemos, ó Deus, que muitos anos a mais vamos completar na presença de Deus. Padre, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Bendice a hora, Senhor, a cada pessoa. A cada pessoa, Senhor.